Oi, empreendedores e investidores, estamos hoje em um dos condomínios da nossa cidade de São Luís e quem nos recebe é a Juliana Ferreira. Juliana, satisfação em reencontrá-la, já nos conhecemos há pouco tempo, estamos numa parceria que a gente vai falar daqui a pouco para vocês qual é. Mas Juliana, seja bem-vinda ao nosso canal, vamos falar pela primeira vez nesse canal sobre esse nicho tão interessante, que é a administração de condomínios. Condomínios, prédios de casas, condomínios também, creio eu, comerciais, ou seja, todo esse ecossistema onde milhares de pessoas de diferentes pensamentos, situações financeiras, econômicas, moram e precisam estar em comum união para que toda essa estrutura condominial seja bem usufruída, bem aproveitada, e o consenso impere, né, de forma mais redundante, consensual a todos. Obrigado, Juliana. Vamos começar contando um pouco da tua história antes de se aventurar nesse novo caminho do empreendedorismo, porque todo empreender é uma aventura. Entendo vocês, uma aventura que precisa o quê? Ter fé, ter coragem. E quando você sai, a gente estava comentando agora há pouco, ela fez uma caminhada, a gente estava falando sobre a canoagem. Tudo na vida você precisa acreditar que vai dar certo, né? Você não sai para praticar um esporte, para viajar, sem ter a certeza, carregando a fé de que você vai fazer uma viagem e vai retornar. E assim é com o empreendedorismo, esse é meu ponto de vista. Diga lá, Juliana, como você começou, qual é a tua formação acadêmica e como foi esse start no início da tua carreira? Perfeitamente. Tu conseguiste resumir muito bem como é que funciona todo esse ecossistema de condomínio. E realmente é tudo isso e um pouco mais. Eu comecei muito jovem. Com 17 anos eu já tinha meu primeiro estágio, meu primeiro trabalho. E inclusive já tinha começado a fazer faculdade. Eu mal tinha terminado o ensino médio. Os meus professores na época tinham que me liberar para já ir para a faculdade. Eu só atravessava a avenida e já ia para a faculdade de tarde. Então eu sempre tive essa pressa de ver as coisas acontecendo para mim. Só que assim, nessa época eu não imaginava que uns 12 anos depois eu ia estar envolta em toda essa questão de empreendedorismo, de condomínio e tudo mais. A minha história com condomínios, ela começou já na minha fase bem adulta. Já eu tinha mais ou menos uns 21 anos quando eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar com uma administradora de condomínios, que eu nem imaginava que existia esse tipo de trabalho. Administradora condominial. Quando eu trabalhava com telemarketing. Olha só. Prestava serviço para o Banco do Brasil, Caixa Econômica. E na época eu recebi uma proposta, né, do meu ex-chefe. Inclusive é uma pessoa maravilhosa que eu quero até enfatizar aqui que o que eu sou hoje, assim como profissional, muitas coisas foi a oportunidade que ele me deu para eu estar aqui hoje. Foi teu primeiro mentor nesse sentido? Foi o meu primeiro mentor. Ele é de São Paulo, né? Veio empreender aqui no Maranhão e abriu essa administradora de condomínios. E na época, como eu trabalhava com o telemarketing, ele viu em mim um potencial. Ele disse, vou fazer uma proposta para a Juliana e ela vai trabalhar com condomínio. Eu não imaginava a dimensão que era condomínio. E, na verdade, como eu sempre morei em casa, eu não imaginava que existia isso. Eu ficava me perguntando como que as pessoas, um monte de gente mora junto no mesmo lugar, como é que isso não dá certo? Eu imaginava assim que era uma coisa assim passageira. Quem é que vai colocar ordem em tudo isso? Quem é que vai mandar em tudo isso? Eu imaginava, o país é um presidente, um município é uma prefeitura, e a coletividade morando todo mundo no mesmo lugar, eu ficava... E fui atrás, começou a me xingar, instigar, e eu fui atrás, pesquisar. E aí eu vi setor jurídico, finanças, gestão de pessoas. Nessas comunidades tem que ter gente trabalhando para fazer as coisas acontecerem, tem que ter um representante legal, tem que ter seguro, tem que ter treinamento para a segurança das pessoas que residem ali.
Eu disse, meu Deus, é aqui. Eu acho que as coisas acontecem aqui. Dentro de um condomínio existem várias prestações de serviço. Várias. Por isso que é um ecossistema. Hoje você não consegue administrar um condomínio se você não tem um advogado prestando serviço, um engenheiro te assessorando, um síndico que tem que ter todos esses conhecimentos, pelo menos noção. Ele tem que ter a noção de todo esse conhecimento jurídico, contábil, de pessoas, inovações, saber trabalhar as finanças do condomínio de modo, não para gerar lucro, mas para, de repente... Sustentabilidade. Sustentabilidade, né? Essa que é a palavra. Fazer aquela reserva de caixa, né, que chama, aquela taxa de reserva, para numa ocasião especial, ruptura de uma piscina, né, queda do revestimento, né? A gente está vendo aí em São Luís centenas de prédios de 20 anos sendo agora todos eles transformados, né? Muitos os novos revestimentos. Então precisa ter uma reserva para que nessas situações que virão acontecer naturalmente, né? Um condomínio ele foge desse conceito de uma estrutura romper, partir, é um ser vivo. Não é? É um ser vivo, né? Que está ali o tempo todo recebendo a influência do sol, da chuva, de abalos que a gente às vezes não sente, mas que ocorre o tempo todo. Mas pode concluir, Juliana. Então, tu imaginou que nesse sentido de, dentro desse ecossistema, desse universo que são os condomínios, eu tenho onde me encaixar e tenho como entregar serviços, né? Eu achei engraçado que na época, quando eu comecei a faculdade, na verdade, a minha bolsa de estudos foi para ciências contábeis. Olha que interessante. Só que como eu era muito nova, a turma formou à noite. E na época os meus pais disseram, Juliana, muito inseguro, não dá para você fazer faculdade à noite. Aí eu acatei, né, o pedido deles. Digo, então eu vou mudar, vou ver com a faculdade se eu consigo mudar para um outro curso pela manhã. E o curso que tinha disponível era administração. Perfeito. Naquela época, assim como é hoje, a administração é uma profissão assim... É um curso, digamos, mediano. Pronto. Né? A verdade é essa. Infelizmente, a realidade eu sou formado em administração também. Eu sei o que eu passei em 1998, quando eu me formei. Exato. E até hoje continua. Ou seja, quantos anos se passaram, né? E a gente ainda enfrenta, assim, mas eu imaginei, digo, administração. Eu vou, aí é aquele mesmo pensamento, vou fazer administração lá na frente, se eu ver... Faz uma graduação? Faço alguma outra graduação e de fato eu fiz, mas não segui carreira. Perfeito. Eu disse, eu vou trabalhar na minha área. Muitas pessoas disseram, você vai se formar em administração e vai trabalhar como recepcionista. Eu ouvi muito isso. Vai trabalhar como auxiliar, não desmerecendo a profissão, que são profissões essenciais. Tudo começa pelo atendimento, pela recepção de uma empresa. Sim. E aí eu via muito isso. Eu digo, não, eu vou trabalhar na minha área, eu vou ser administradora de uma empresa, ou talvez eu vou ter o meu próprio negócio, porque a minha habilitação foi em empreendedorismo. Olha que interessante. Então tu já tinha ali um foco... Já. Direcionado. Não me importava com o que as pessoas dissessem. Inclusive, eu recebi propostas de fazer cursos na área de saúde, que disseram, na área de saúde hospitalar. Você vai ganhar muito dinheiro. Administração você vai trabalhar muito e ganhar pouco. Aquele estereótipo, né, que a gente sabe que tem até hoje com as profissões. Sim, natural. Então, segui meu curso, fiz meu curso, me formei. Logo em seguida, eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa que me deu a oportunidade de ir trabalhar na administradora. E aí na administradora eu vi o quanto que a administração é importante. E aí eu comecei a aplicar tudo o que eu estava aprendendo. E eu imaginei que condomínio funciona como uma empresa também. Perfeito. Você tem pessoas, você tem finanças, você tem... Pontos, entrada, saída. Exato. Você tem... folgas, você tem que administrar as empresas, tudo. Então eu digo, é aqui. A minha área é essa aqui. Então eu botei na minha cabeça, eu vou ser uma administradora. E também logo você, só te cortando um pouco, tu imaginou, nossa, olha quantos condomínios já existem. Naquela época... Olha só a oferta que existe, para onde eu possa me encaixar. E o que eu consegui perceber que daquela época que eu entrei nesse mercado, há quase 15 anos atrás, para hoje, esse mercado nunca morreu. Nunca. Pelo contrário, você vira a cada canto, direita, esquerda, frente, atrás, um condomínio sendo construído. Os arranha-céus seguindo, surgindo. E cada vez mais complexos, cada vez mais exigindo do gestor. Perfeito.
Antigamente muita você automação, né? Sim. Mas a mão de obra do homem e da mulher humana permanece. Permanece sempre. Porque o robô não vai limpar todos os corredores, recolher todos os lixos, limpar toda uma área. Exato. E o que eu vejo, assim, por exemplo, no Renascença, que é um bairro nobre, clássico, tem muito condomínio antigo. Perfeito. Então a gente faz aquele estudo, esse condomínio aqui, só de uma torre, a faixa etária das pessoas é de 40 para 60 anos. O pessoal mais aposentado, idoso. Aposentado, uma piscina, não tem academia, não tem... uma área de vivência, né? É, uma área de vivência. Então, aquela época, teoricamente, era mais fácil administrar um prédio desse. Perfeito. Hoje não, você vem num condomínio mais simples que seja, você tem uma piscina com uma cadeira elevatória, como um condomínio que eu sou síndica. Lá a construtora entrega cumpridas as normas de acessibilidade. Perfeito. Então na piscina já tem a cadeira para você manusear, para a pessoa que é cadeirante poder usufruir da área de lazer dela. Estou te entendendo. Então, quer tomar um banho de piscina, vai ser carregada por alguém? Não, tem uma escadinha. Não precisa. Ele quer entrar sozinho, descer na água, tomar seu banho e retornar. Quem vai operar aquela cadeira, administrar a manutenção dela? Perfeito. O síndico, o supervisor, o síndico vai passar para o supervisor. Hoje se fala, né? Existe já muitos condomínios clube, né? Sim. A gente vê grandes condomínios como Alphaville, como Durham e tantos outros. Ou seja, olha o tamanho de um condomínio daquele. Olha a área de arborização, de limpeza, né? De cuidados com a área onde todos usam sua quadra de tênis, de beach tênis. Sim. Ou seja, mas também profissionais precisam estar presentes, treinados para cuidar dessas áreas, não é isso? Precisa muito. Hoje você tem o boom da portaria remota. Já ia te falar a respeito disso. Né? Então, tá desempregando muita gente, Juliana? Um pouquinho. Mas aí, ao passo que as pessoas que não se atualizam com a modernidade, os colaboradores, é assim, a portaria remota, ela é remota até um certo ponto, mas por trás tem a pessoa operando o sistema. Lá na empresa, que foi contratada. Lá na empresa tem uma sala, você fica lá monitorando e vai, se o morador tiver uma dificuldade, você vai falar com ele. Então, os porteiros de hoje, eles já têm que migrar para essa necessidade. Da empresa que contrata. Porque vai assim, hoje o mercado está 50% de portaria remota, amanhã vai estar 80%. Pessoal, para você entender, a portaria remota, para quem nunca chegou a um condomínio que nos assiste agora, você chega, vai ter alguém físico para te atender. Você toca no tipo de interfone. Esse interfone, ele chama a empresa que fica em um determinado local de São Luís e muitas das vezes em outro estado, não importa. E lá existe um ser humano que vai te ver através de uma câmera, vai te perguntar o que é, entrega, visita, né? Quer falar com quem? Vai abrir a porta de acessos até que você adentre ao condomínio. Entendeu? Essa é a portaria remota, entendeu? Que, segundo, gera mais segurança para aquele condomínio, aqueles moradores, mas também vejo que não se adequa muito em condomínios com muitos moradores. Sim. Com muitas torres, com centenas de casas. Por exemplo, por quê, Juliana? Aqui em São Luís, a gente tem, em média, uns 4 a 5 condomínios que tem mais de 500 unidades. 500 unidades, minha nossa. Tem condomínio com 720, ali no Angelim. Tem o Pleno, que também é 730, por aí, se não me engano. Certo. Então, um condomínio desse como é que uma recebe mini cidade. Correios, shoppings da vida, oficiais, iFoods, oficiais, documentação. É muito complexo. Assim. Então, nesses casos assim, eu acredito que a modernidade ela vai trazer uma solução para esses condomínios de grande volume. Mas eu acredito que vai demorar mais um pouquinho. Creio também. Mas assim, está avançando e avançando rápido. Festas de aniversário que acontecem, tem que ter uma lista. Isso. Essa lista vai estar com quem lá? Com a administradora, né, contratada pelo condomínio na portaria remota para digitar seu nome. José, Pedro, Paulo, Sandro, aniversário de fulano. Às vezes 2 aniversários acontecem no mesmo dia dentro de um condomínio. 500 unidades. Você multiplica por 2 pessoas, no mínimo, são 1000 pessoas morando. Não é isso? É muita gente. Juliana, vamos lá, vamos avançar. Certo, aí você entendeu um conceito, começou e abriu a Vila Rica Administradora de Condomínios, é isso? É, mas para a Vila Rica nascer, existiu um longo caminho que eu percorri. Certo.
Eu sempre tive essa vontade de empreender. Eu tive sempre pequenos negócios na minha juventude até a fase adulta. Perfeito. Então eu buscava um nicho assim que estava tendo muito sucesso e eu aproveitava. Então eu sempre tive no sangue essa vontade de empreender. Aí eu me formei e me especializei nisso. Eu fiz uma pós-graduação também nessa área e busquei. Só que o receio de empreender por algo mais sério, porque quando você abre uma empresa, você precisa de pessoas. A partir daquele momento que você busca essas pessoas, você é responsável por ela, pela família dela, por tudo. Que mentalidade boa. O país não funciona se a gente não pagar os nossos impostos. Então, uma responsabilidade enorme. Mútuo, então, né? eu pensei muito, me preparei muito para chegar a esse momento. Então, como que a Juliana começou? Trabalhou durante 5 anos na administradora. Saindo da administradora, nessa administradora eu tive a oportunidade de conhecer São Paulo, que era o meu sonho. Olha. Conheci São Paulo, como é que funcionavam os prédios lá, e eu fiquei assim, encantada, digo, nossa, a gente tem que crescer muito ainda na nossa cidade. Para atingir uma potência. Meu Deus, assim, cada coisa que eu olhava era uma foto, eu digo, meu Deus, é isso aqui, é isso aqui. Biometria, e acesso, e elevadores que falam com você. Tudo, assim, achava. Televisão no elevador, eu achava, assim, uma coisa, assim, de outro mundo. Anúncio assim, dentro do elevador, E eu digo, quando é que vai chegar lá no Maranhão? Aí eu ficava. Aí, bem, saí da administradora, recebi um convite para trabalhar em um condomínio. Quando você trabalha numa administradora, você fica protegido lá no escritório. Blindado. Quando você vai para o campo do condomínio, é lá que você aprende o que é condomínio. Aí começa o primeiro passo para se tornar uma síndica profissional, né? Também, uma síndica, uma gestora, você aprende de tudo um pouco. E aí eu disse, meu Deus. Que a chibatada vai acontecer. É lá que eu vou saber se eu realmente quero isso para minha vida ou não. Se tua emoção vai suportar ou não. Emocional, você falou um ponto aí. Perfeito. Primordial, acho que em toda profissão, mas tem umas que sempre requer um pouco mais, porque você vai estar lidando com várias mentalidades ao mesmo tempo. Humores. Porque aquele cidadão que é muito boa praça, ele tem dia também dele ruim. É natural acontecer isso. Acontece. E aquele que é mal-humorado, ele vai permanecer mal-humorado por todo o tempo, vai se reclamar a vida toda. Então, existe sempre esse íntere entre um e outro. Você tem que estar o quê? Preparado emocionalmente para dar uma resposta. E foi isso que aconteceu, eu cresci muito, aí eu aceitei o convite, fiz o processo seletivo, tudo certinho. Nessa época eu já tinha feito o curso de síndico profissional, porque por mais que eu fosse atuar como gerente, eu fui contratada, esse convite foi para trabalhar como gerente. Perfeito. Não foi como síndica. Ótimo. Tinha o síndico lá, mas certo. Eu era... Conceitua essa diferença do síndico para o gerente do condomínio. O gerente é uma função que, inclusive, tem lá no CBO, tudo, entendeu? O síndico, ele não é uma profissão, ele não é reconhecido como uma profissão. A diferença é que o síndico, ele é eleito em uma assembleia pela maioria. Perfeito. Ele possui um prazo limitado de atuação. Certo. Geralmente é de 1 a 2 anos. Né? Nunca vi condomínio com mais tempo. Geralmente o limite são 2 anos de mandato. Certo. Ele responde legalmente, né? Inclusive... Prestações de conta e tudo. Em tudo. A diferença é justamente essa, o síndico hoje ele não é uma profissão, embora muitas pessoas estejam lutando para profissionalizar, tanto é que já existem os síndicos profissionais. Isso que eu ia te perguntar, essa é a diferença desse síndico profissional para o síndico que mora no condomínio, que é o cidadão. A gente chama de síndico orgânico, porque ele é de lá, de dentro do condomínio. Morador do condomínio. Mas lá dentro, mesmo ele sendo morador, ele tem que ter uma postura como síndico profissional. Ele vai dizer assim, eu sou morador, então... E ele recebe um treinamento para isso? Não, ele é eleito por livre e espontânea vontade da maioria. Exato. A gente tem... Não recebe um treinamento, nada. Isso é um dos pontos também importantes que você falou. Esse é que eu nunca consegui entender, gente. Como é que um morador se candidata, não lê, não faz um curso, como se fosse, digamos assim, eu não digo nem um curso de corretor de imóveis, que tem uma extensão maior de 6 meses e tudo mais, mas um curso básico, que ele podia ter um certificado, dizer, quem aqui tem um certificado de síndico orgânico? Perfeito. Eu tenho, perfeito. Tá, só esses podem se candidatar. Exatamente.
A gente teve o primeiro caso, o primeiro síndico na cidade de São Paulo, né? Que foi quando surgiu essa necessidade. Por exemplo, em Portugal não existe a figura do síndico nos condomínios. E existe uma pessoa que é responsável só em distribuir as tarefas, sem vínculo nenhum. É como se fosse um supervisor, vamos dizer assim. Mas eleito pelo condomínio? Não, contratado. Contratado. Lá em Portugal não existe esse arranjo de você fazer uma assembleia, de eleger um síndico pelo prazo de 1 ano ou 2. Sim. Esses terceirizado. Esses protocolos existem aqui no Brasil e é muito bom, porque às vezes você deixa de dar uma oportunidade para uma pessoa, às vezes alguém dentro do próprio condomínio às vezes está necessitando desse trabalho, dessa renda, e acho que já facilita um pouco mais. Sim. Então, a principal diferença é essa. O síndico ele não é uma profissão reconhecida, embora estejam lutando muito para fazer isso, até porque você vai conseguir responsabilizar a pessoa profissionalmente. Isso que você falou sobre a ausência de treinamento é um ponto que a gente bate muito na tecla. O síndico, muitos síndicos que eu conheço, Juliana, eu fui buscar. Eu fui atrás de curso de síndico profissional, eu fui conversar com outros síndicos. Eu entrei assim de paraquedas, como eles falam. Me jogaram de paraquedas. Ninguém queria ser síndico. Eu fui lá e me disponibilizei. Antigamente era até pior, porque o cargo de síndico era voluntário. Ele não recebia nada. Hoje o síndico, nós temos condomínios que o síndico recebe 8 salários mínimos. Mas é um condomínio de alta complexidade também. Aí você pega um condomínio desse que tem 100 unidades que valem 2 milhões, aí multiplica 100 vezes 2 milhões. Olha a responsabilidade que essa pessoa tem. O tamanho desse patrimônio, né? Ser protegido, limpo, organizado e administrado. Valorizado, né? Porque uma pintura que você faz numa parede que está limpinha, o corretor, quando vem vender o imóvel, o investidor repara nisso. Certamente. Nossa, esse condomínio aqui perfeito, limpo, organizado, as pessoas têm um tratar diferente. Gente, tudo conta. Uma toalha que está estendida ali na sacada, desvaloriza. Desvaloriza. Isso era o que eu sempre falava quando eu era gerente. A gente às vezes ligava para o morador para pedir, para tirar, né, para retirar, porque fazia a notificação, sabe que é legal, né? Antes da notificação a gente geralmente conversava, né, fazia a notificação verbal. O regimento interno não permite. Ah, mas que diferença isso vai fazer? Alguns colocavam uma bandeira, tipo do Maranhão, ou do Brasil, do time. Né? A gente teve muita dificuldade nesse sentido, principalmente na época da Copa do Mundo. Isso, é engraçado que, voltando a esse assunto bem rápido, assim, teve até uma charge que um cara criou uma época, um síndico, ele conversando com o morador, disse, não, mas é só minha bandeira, só eu coloquei. Aí, só você, mas se você colocou, quem vai ver vai também ter a necessidade, o direito, sentir o direito de colocar. Aí ele fez uma charge só ele colocando e ao lado, quase a maioria colocando suas bandeiras e seus partidos, digamos assim, eleitoral. Aí ele comparou, veja só como pode ficar a cara do seu condomínio, do seu patrimônio, desvalorizado. Inclusive, eu entro num condomínio ali próximo do Renascença, se eu for dar uma localização bem estrutural, ali no Selma 1, toda vez que eu subo tem um condomínio ali atrás, que todos estendem suas roupas no de chão, na varanda. Eu fico pensando, deve ser um prédio bem antigo, aquela de Renascença. Será que não tem uma área para colocar um varal suspenso lá dentro? Você vê todas as roupas e toalhas de toda aquela população exposta. Aí perguntei para o cidadão que estava do meu lado, não, é porque não tem área onde estender a roupa. Eu não acredito que o cara fez um apartamento nessa época e não conseguiu uma área para o cara subir aquele varal de suspenso. Exato. Muito feio você ver toda aquela fachada. Não é a fachada, é a parte traseira do condomínio. Está de fundo para uma instituição, mas que todos entram. Demonstra falta de administração, de zelo. Você está passando, quer olhar uma peça íntima de alguém? E todos colocando, não é uma ou duas unidades. E é uma coisa assim que tem que ir limitando. Assim, como é que a gente fazia? A gente fazia muitas campanhas de conscientização. Eu sempre bato nessa tecla, eu falo muito para os funcionários da nossa empresa que a gente administra patrimônios, né? São patrimônios que valem 500 mil, 1
1 milhão, até o que vale 120 mil, não interessa. É um patrimônio. É um patrimônio. A pessoa, ela lutou muito para ter aquilo, para investir, para deixar para os seus filhos, netos. Então a gente sempre tem que pensar no global. Como você falou, se uma pessoa vai ver um comportamento e ela vai replicar. Ela vai replicar. Todos Comunidade replicarão. é assim. Natural. Comunidade é assim. Uhum. Então, época de eleição, partido tal, não está pendurado, partido tal. A bandeirola, tal. A bandeirola, então... Você imagina, como diz no popular, a vacalhação que vai ser a fachada do teu condomínio. Mas assim, é muito... Eu sou suspeito para falar, é um ramo muito interessante. Certo, Angelimar, me fala sobre a Vila Rica. Como Sim, foi vamos que lá. Ela disse, vou Eu começar parei agora a empreender. na administradora. Administradora, gestora. Aí fui para o condomínio, trabalhei 5 anos como lá. Supervisora. Como gerente condominial. Condomínio clube também. Lá eu amadureci acho que uns 10 anos, em 5. Porque eu lidava com todos os tipos de pessoa que você pudesse imaginar. Prestadores de serviço. O que eu acho engraçado, a gente vai entrar nesse ponto mais lá na frente, que a gente também vai falar das síndicas do Maranhão. Perfeito. Sobre a bandeira da mulher nesse ramo, né, que eu levanto muito. Quando eu cheguei no meu primeiro dia de trabalho lá nesse condomínio, na época eu era noiva. Toda elegante na beca, maquiada, cabelo Exato. do jeito. Aí o meu noivo virou pra mim e disse, ele olhou assim um condomínio enorme, aquela estrutura gigantesca, ele, tu não fica 6 meses aí. Ele falou desse jeito. E aí eu guardei aquilo. Que incentivo. E, meu Deus, a pessoa que está do meu lado não acredita em mim, no meu potencial. Excelente. Aí eu guardei aquilo ali, fui com a cara e com a coragem. Eu já tinha noção do que era condomínio, porque eu participava muito de assembleia, falava com muitos síndicos lá no escritório, mas é aquela proteçãozinha. Já teve aquele preparo, né? É a faculdade. E agora tu tá em campo. A faculdade, aí eu entrei em ação. Eu digo, agora. Aí nos primeiros dias, normal, a gente vai se inteirando. O gerente anterior era muito querido, né, pelos moradores, então... Te apresentou lá, tudo bem, pessoal? Me apresentei, Juliana fui Ferreira. muito bem recebida, muito bem acolhida pelos moradores. Joia. E aí eu fui com a mente aberta para tudo, para aprender, para ensinar. Como eu sempre fui muito estudiosa, muito curiosa, eu não tive dificuldade nenhuma. Excelente. De conhecer as normas do condomínio, de lidar com pessoas, de saber o que cada empresa tem como responsabilidade diante do seu contrato. Então, esses 5 anos para mim foi um divisor de águas para que eu entrasse no mundo do empreendedorismo. Por quê? Como eu me dedicava muito ao condomínio, eu sou muito assim intensa. Quando eu trabalho com uma empresa, eu entrego tudo e até mais. Perfeito. Eu sempre gostei de ser muito perfeccionista nesse sentido. É o transbordo, né, Juliana? De quem quer crescer. A pessoa entrega sempre mais. E eu era muito assim, era um setor que eu estava buscando, mas que eu gosto muito. Então, não tive dificuldade nenhuma. Então, passei esses 5 anos trabalhando, atuando lá, fiz muitas amizades. Assim, conheci pessoas incríveis, empresários, até pessoas donas de casa que me passavam tanto conhecimento, tanta experiência. Muito bacana. A gente aprendeu o quê? Dentro de condomínio, a gente está ali vivendo intimamente a vida do morador. Perfeito. Junto com ele. Então eu tive situações de prestar socorro, eu tive situações de ver violência. E servia até como psicóloga? Psicóloga, um morador chegava lá, Juliana, vim tomar um café contigo. E passava a manhã conversando. Eu digo, seu fulano, não se importa, eu estou lhe ouvindo, mas eu estou aqui trabalhando, porque eu tinha que entregar um relatório, um resultado para o condomínio, né? E não se preocupe não. Tem muitos aposentados, tem muitos pensionistas que moram, viu? Inclusive até hoje eu tenho uma amiga, a Zezé. Ela já é uma idosa já, mas maravilhosa. Cuidava de mim assim como uma filha. Até hoje a gente se encontra de vez em quando para tomar um café, mas foi uma amizade que eu construí assim, que é muito valiosa para mim. Imagino. Ela me ensinou muita coisa também. Então assim, viver em condomínio, trabalhar para condomínio, tem o seu lado negativo, lógico. Eu já tive momentos péssimos, mas os momentos bons
o acolhimento, a experiência que você adquire nem se compara por uma situação ruim ou outra que você tem que passar para você crescer. Natural, desafio de todos os profissionais. Chegou um momento que eu estava assim, eu precisei do apoio de muitas pessoas para eu tomar uma decisão que era abrir mão do emprego que eu amava. Perfeito. Eu amava ser gerente daquele condomínio, daquelas pessoas. Só que, às vezes, um amor, ele te prende. Ele te impossibilita de enxergar um horizonte ainda maior. É o apego, né, na verdade. Exato. Aí Deus começou a me tirar da zona de conforto. Sacudir. Começou Mandar aquele morador lá do 7º andar, aquele do 12º, aquela moradora. Pior que não foi nem os moradores. Chacoalhar. Eu comecei, como eu buscava muito conhecimento sobre condomínio, eu participo de vários grupos no Brasil todo. Excelente. E eu tive a oportunidade de conhecer a Cecília. Cecília Fontes, ela é uma referência em condomínio também. Sim. Uma mulher muito... Começou a seguir ela no canal dela, Comecei. ver as palestras. E aí apareceu uma oportunidade lá no grupo, uma pessoa de um programa de TV no YouTube que fala sobre condomínios, queria alguém para entrevistar dessa área. Perfeito. Aí a Cecília, minha amiga, a Juliana do Maranhão, Que bacana. vou te indicar ela. Olha só. Lá no grupo, assim, eu olhei ela falando. E aí, na mesma hora, a pessoa desse programa entrou em contato comigo, Juliana, vamos fazer uma entrevista, você vai entrar ao vivo e vai falar sobre você, como eu estou fazendo aqui agora. Perfeito. Com você. E aí eu participei desse programa como a gerente do condomínio tal. Juliana, gerente do condomínio tal em São Luís, Maranhão. Foi Vamos lá falar da sua experiência e tal. Eu percebi que a partir daquele programa que eu participei, eu vi que eu poderia ir muito mais longe. Já era a mão de Deus te tocando, dizendo, olha, se estão te vendo é porque tu tens potencial. E foi assim, eu não fiz propaganda, assim, mostrei para o pessoal aqui da minha cidade, nem para os moradores lá do condomínio. Mas eu vi que foi um divisor de águas também. Então, a partir daquele programa, eu recebi outros convites. Olha só que engraçado como a vida é. Eu participo muito de congresso que tem nessa área aqui em São Luís. Perfeito. Antigamente tinha mais, hoje as empresas deram uma parada, não sei por qual motivo. Sim. Mas temos bons eventos, inclusive esse mês vai ter o evento da Jornada Condominial, muito bom também. Na época eu participei de um evento feito por uma administradora daqui de São Luís, uma administradora muito grande, muito conhecida. E nesse evento tinha a Roseli Schwartz, que ela também é a mestre da administração de condomínios. Ela tem livros, tem cursos, ela é... Outra mulher, gente. Outra mulher. Encontrei ela no banheiro nesse evento. E eu lá toda envergonhada, disse, Roseli, eu posso tirar uma foto com você? Ela, pode, vamos sair daqui do banheiro. A gente tira lá fora. Eu digo, ótimo. Aí tiramos. Aí eu disse, meu Deus, eu tirei foto com uma das pessoas que é referência para mim. Então, pra gente é uma alegria, por mais simples que seja, mas é uma realização. Existe um encontro, e quando há um encontro, há uma causa, há um efeito para que aquilo aconteça. 5 anos depois, quando eu já estava trabalhando, já estava com o pé assim, já saindo do condomínio para montar a empresa, eu recebi, depois dessa entrevista que eu te falei que foi o divisor, eu recebi um outro convite para participar de um congresso em Fortaleza. Fortaleza tem um lugar especial no meu coração, porque lá eu já realizei... Fortaleza foi palco de 2 realizações profissionais para mim. A primeira foi participar de um congresso, onde eu fazia parte da banca. E o segundo foi para receber um certificado de mérito profissional, que foi agora recente, mês passado que eu fui. E eu tenho contato com as síndicas de outros estados, então síndicas do Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e outros locais, e Pará também tem. Eu tenho muito contato com elas, a gente tem uma rede, né, de sindicatura, isso que chamam? De sindicatura. Que interessante. E uma vai ajudando a outra, então... Esses 2 eventos que eu participei em Fortaleza foi graças a esse network que eu fiz com elas. Eu não me limitei a ficar só aqui no meu estado, eu busquei conhecimento fora. É isso que a gente, pessoal, sempre fala no nosso canal, a gente fala diariamente. Participe de congresso, participe de feiras, vá. E não é só no seu estado, não é só na sua capital, vá fora.
Fora, exato. Vá também. buscar fora, porque lá fora você vai ver outro tipo de mentalidade. Você vai encontrar com outras pessoas que estão vindo de fora, de outros estados. Às vezes até de outro país. Vejam só, é um encontro naquela outra capital que vem pessoas de todos os estados. Então ali se promove o quê? O network. Né? Maravilhoso. Se promove esse encontro de empreendedorismo que acontece o tempo todo. E participe às vezes de feiras e de congressos que não tem muito a ver com o teu, Isso que eu ia falar. com o teu mercado. Porque dentro daquele outro mercado você vai despertar uma outra emoção, uma outra visão do teu negócio. Isso aconteceu muito comigo, mas o foco aqui é você. Certo, Juliana, vamos dar um passo aí para quando foi que você teve a ideia de agora eu vou ser a empreendedora que eu sempre sonhei. Como eu te falei, Deus me colocou numa Essa teia de situação conexões, de né? desconforto. Uhum. E eu li uma coisa uma vez de manhã, eu estava nessa indecisão ainda, eu abro mão. A minha empresa já estava com CNPJ. Eu abri o CNPJ, mas eu ainda trabalhei 2 anos como CLT. Perfeito. Antes de tomar a decisão de dizer, não, eu encerro aqui a minha carreira de CLT e vou para o PJ. A minha empresa precisa de mim. Perfeito. E, tipo assim, eu criei ela, mas eu deixei ela ali escondida, com aquele medo, aquela coisa. Eu sou de touro, signo de touro. E touro é comodidade, é zona de conforto. Olha que interessante. Não gosta de arriscar, ele gosta de estar ali naquele quadradinho. Ele pensa muito antes de tomar uma decisão, é teimoso. Eu era muito teimosa. Interessante. E aí vieram as pessoas. Uma pessoa fez uma diferença muito grande para mim, que ele é como um mentor para mim também. Ele disse, não, você é muito mais do que isso. Uma moradora de lá, desse condomínio que eu trabalhava, disse para mim, você é um rubi. Você só precisa ser lapidada. Mas você está se diminuindo. Auto-sabotando. Normal. E, meu Deus, a moradora está falando isso para mim. Ela diz, Juliana, eu amo o teu serviço, o teu trabalho. Mas você é muito mais do que isso. As tuas asas são maiores. Ela falou isso. Hoje ela é falecida. Na época ela faleceu, acho que 1 ano depois que ela me falou isso, ela faleceu. Inclusive, eu tive um vínculo muito forte com ela também. Imagina. Inclusive, as filhas dela hoje ainda têm contato comigo. Legal. Mas ela falou para mim, você é um rubi, uma pedra preciosa, você já está lapidada. Você está se diminuindo aqui. Você é muito mais do que isso. E aquilo ali doeu assim, sabe? Eu digo, era isso que eu precisava ouvir. E aí o meu mentor também, tá na hora, tá chegando a hora. Aí eu fui passando por situações lá no próprio trabalho que me estavam tirando a minha paz. Sugando a tua energia, né? E eu disse, aí eu li esse aviso de Deus através de uma rede social. Eu precisei te deixar desconfortável para você sair dali, senão você nunca tinha saído. E é verdade. É assim que ele faz com todos nós. Ele usou um inimigo meu, eu digo inimigo porque natural. É normal. A gente, pessoa adversa à sua energia. Ele usou essa pessoa e hoje eu vejo que ela foi usada por Deus, porque se ela não tivesse feito o que fez, eu não teria saído da minha zona de conforto. Então foram várias situações. Morador que dizia para mim, Juliana, tu é muito mais do que isso. Boa. Situações que estavam tirando a minha paz, Deus falando comigo através de mensagens e situações que realmente me balançavam. Eu digo, não, chegou o momento, é agora. E aí tudo aconteceu como tinha que acontecer. Foi muito triste para mim no dia, a despedida, o amor, o acolhimento dos moradores comigo foi enorme. Tanto é que até hoje eu tenho amigos lá. Que a gente tem contato, que ajuda hoje em dia um ou outro, que eu me tornei empresária, então eles também, como são do ramo, também são empresários também, a gente acaba ajudando um ao outro. Condomínio puxa muito tipo de serviço, então vez ou outra eu indico um para uma coisa ou outra, um corretor, um dono de empresa de telefonia, tudo o condomínio pede. Higienização de estofados, também. Proteção de veículos, ou seja, uma série de serviços que são vendáveis, né? Dentro do condomínio. Certo. Aí, como pegou aquele PJ que estava 2 anos lá adormecido, congelado, e disse, vamos acordar, menina. Vamos acordar. Aí, no primeiro dia, assim, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Por onde que eu começo?
Aí começou os congressos, as participações. E aí eu comecei a trabalhar a parte de propaganda da empresa. Perfeito. Né? Todo mundo conhecia a Juliana Ferreira, a gestora super, hiper, mega competente, mas ninguém conhecia a Vila Rica, Perfeito. que é a Juliana PJ. Uhum. Né? E aí eu comecei a trabalhar isso, a imagem da empresa, trabalhando. Eu participo de vários grupos de síndicos. Sim. Nesses grupos, vez ou outra, eles pedem serviços, eles mandam editais, né, nesses grupos. Inclusive, eu até inseri vocês nele. Bacana, obrigado. Você, o Roberto. E aí a gente divulga, começa a divulgar, vai o boca a boca. Mas para o pessoal entender em casa, o Vila Rica, você é hoje síndica profissional, correto? Eu sou síndica profissional, é um dos serviços que a empresa oferece. A sindicatura profissional. Certo. Então, mas a Juliana, ela está dentro de um condomínio como síndica, ou ela terceiriza, ou ela tem pessoas que trabalham para ela como gerentes ou gestores dentro desse condomínio? Funciona assim, tá. A administradora, ela terceiriza a mão de obra. Então, Perfeito. Hoje eu tenho um condomínio que eu tenho 7 funcionários trabalhando lá, da minha empresa, trabalhando para o condomínio. Prestando serviços de? Portaria, limpeza e fiscalização. Certo. Do condomínio. Ótimo. Tem um outro condomínio também que a gente tem a supervisora, uma recepcionista para atender os moradores. Tem o serviço de síndico profissional, só que eu, como síndica hoje, eu sou síndica orgânica. Eu não sou síndica profissional pela empresa, eu sou a fora parte. Certo. Fui eleita numa assembleia, mas não tem vínculo com a Vila Rica. Com a Vila Rica. A Juliana lá. Perfeito. Mas a Vila Rica, ela presta todo um trabalho que envolve esse ecossistema de condomínio. Terceirização de mão de obra, emissão de boletos, de taxa de condomínio, prestação de contas, pagamento das contas do condomínio, análise dos contratos, cotação de preços para adquirir produtos e serviços para o condomínio. Que interessante. Fora a assessoria que a gente dá para o síndico, porque como a gente tem uma expertise muito grande, são mais de 12 anos de experiência no mercado. Então, eu tento passar muito esse conhecimento que eu tenho para os síndicos. Porque tem síndico que chega, Juliana, eu estou aqui... eu não cru, né? Assumindo pela nada. primeira vez e não entende como é que funciona. Não conheço nada, se eu não sei como é que funciona, então a gente... Quero ajudar, tem boa vontade. Trabalha muito com isso, assim, com essa consultoria também. Tá certo. Então, a Vila Rica, digamos que presta consultoria e também entrega pessoal para condomínios em São Luís do Maranhão. Só em São Luís do Maranhão? Por enquanto só em São Luís, mas a gente já recebeu propostas para Barreirinhas, já foi solicitado proposta para lá. Um bom imobiliário gigantesco acontecendo em Santa Amaro, naquela região. Inclusive eu quero fazer um trabalho lá, quero ir pesquisar um pouco também, ver como é que tá. Lá está evoluindo muito rápido um condomínio também. Eu já tive uma experiência com um condomínio em Pinheiro. Nós fomos chamados para participar de uma implantação. O condomínio estava sendo entregue e precisávamos fazer uma assembleia de entrega, de implantação. É o momento em que a construtora chama os proprietários e diz: está aqui o condomínio para vocês. A partir de hoje, taxa de condomínio para todo mundo. Vocês. E lá é o quê? Prédio ou casa? São casas. Quantas casas? Eram 34 casas no total. Grande. Então, município como Pinheiro. Lá era assim, era um condomínio que a maioria das pessoas, juízes, gerentes de banco, compraram lá, por questão de segurança e tudo mais. Você sabe que o condomínio tem um teor de segurança maior do que uma casa de bairro, uma casa solta, como a gente chama. Então foi uma experiência muito interessante, eu peguei ferry e tudo, aí cheguei lá e disse, meu Deus, aqui em Pinheiro já tem condomínio, naquela época, né? Já tem condomínio, então foi uma experiência muito boa também. E aí todos os dias a gente aprende sempre um pouco mais, só que eu como mulher, aí aquela frase lá, eu volto naquela frase, você não fica 6 meses aqui, eu vi que a mulher nesse ramo, realmente hoje não, a gente já está conseguindo conquistar o nosso espaço nisso. Mas como o condomínio envolve muita manutenção, às vezes a mulher ela é desacreditada por isso. Você tem que saber como é que uma bomba d'água funciona. Olha que interessante. Você tem que subir numa cobertura do prédio para entender de onde que está vindo a infiltração que está afetando o apartamento 1202 lá.
entendeu? Às vezes a infiltração vem da cobertura, ela vai parar lá no térreo. Em tempos de chuva, trovões, o aterramento, como é que tá? Por que tá queimando muito o Aterramento, para-raio, Aham. toda a proteção de descarga que o condomínio tem que ter. Eu subia na fachada, Olha só. lá no alto, lógico, com todos os aparatos, né? aparatos de EPIs segurança. necessários, né? Eu achava engraçado que os funcionários me olhavam e diziam, a senhora vai subir aí? Aham. Eu disse, eu vou. Eu pego o cinto, me arrumo o cinto também, um cinto de segurança que a gente vai botando na escada, a escada marinheiro, né? Sei. Geralmente o local é bem apertado, Aham. mas a gente consegue. Eu tirava meu salto, E olha aí, tava às vezes lá, eu ia de bota, eu digo, vou subir. sabendo como é que é, tocando, analisando, vendo de perto para poder entender a E aí estrutura. é isso que a gente sofre, porque às vezes os próprios moradores às vezes falam, ah, mas mulher não entende de automação, não entende de sistema, Aham. não entende de bomba, se a bomba está com problema no rolamento, se entrou ar, o que foi que aconteceu, não sabe como é que funciona uma boia de uma caixa d'água, ah, faltou água, é culpa da concessionária de água? Nem sempre. Uma boia que quebrou, a bomba que parou de funcionar, Sei. travou, entrou ar. Então, todo esse conhecimento a gente vai atrás, porque mulher, tu sabe que mulher é curiosa, Sim, sim. né? A A gente gente consegue aprender, você vai estando lá na devagarzinho. prática, qualquer situação você aprende. Juliana, então, como se formou esse grupo de síndicas do Maranhão? Foi uma ideia tua, já existia? Você entrou para poder chamar mais síndicas e fortalecer essa classe, né, feminina dentro desse contexto, né, da sindicatura? Quando eu comecei a de fato fazer a minha empresa acontecer, a Vila Rica, eu observava muitas coisas, né? Eu via que tinha muitos homens no cargo de síndico, mas que as mulheres estavam conquistando espaço. Então, em 2011, o percentual de mulheres síndicas era 38% no Brasil todo. 38%, 38%, 2011. 2011. Perfeito. Hoje deve estar Por volta o de uns dobro, né? 60, 70. É, por aí. Certamente. Até mesmo porque é muito mais atenciosa, é muito mais tranquila, né? É muito mais acessível, até mesmo para que a mulher se comunique melhor com a mulher. Porque o homem se comunica com o homem de igual para igual. É lógico. É lógico. E com a mulher também não vai ter nenhuma restrição. Mas a mulher em si, muitas mulheres ainda envergonhadas, né? Sim. Dependendo da situação, não conseguem chegar até o síndico. E dependendo do síndico, aquela cara, tem um síndico carrancudo, os caras meio brabo, aí não sabe nem como tratar e fica e se silencia. Então, as mulheres vieram o quê? Para justamente entregar mais gentileza, né? Leveza. Uhum. A gente já nasce com o nosso DNA, já nasce preparado para o cuidar, Acolher. para o gerar, né? Eu penso muito nisso. A mulher já nasce com aquele cuidado, aquela coisa de ser mãe, de cuidar. Condomínio é cuidar o tempo todo. Estrutura, pessoas, serviços, tudo. Recolher todo esse lixo de todos os andares. Se você dentro da sua casa, não vai à sua casa uma vez, 2 vezes por semana, 3 vezes, imagina o condomínio, a área do condomínio. Imagina a complexidade que é. Certo, Juliana? Então, para a gente encerrar o assunto, o grupo de síndicas hoje se resume em quantas síndicas no Maranhão? Hoje o nosso grupo, nós fechamos em 53 síndicas. Ainda é um número pequeno, mas diante do que a gente enfrenta, eu acredito que uma voz, 2, já ajuda muito. Um passo. O conceito de desse grupo de síndicas que eu formei, ele já tem no Brasil todo esse movimento de mulheres que se uniram nesse setor, nesse ramo. A gente sentiu a necessidade de se unir justamente porque era um mercado muito masculinizado. Você tinha aquela ideia de síndico, aquele senhorzinho aposentado, Sim. que ficava ali vigiando tudo, todo mundo. Se estacionou o carro errado, que tinha tempo, que era aposentada, aí tinha tempo de fiscalizar tudo. Exatamente. Era aquele conceito que a gente tinha de natural, síndico. disso 40 anos atrás, sim, de 30, realmente. Até eu mesmo, quando era mais nova, eu imaginava de, meu Deus, a pessoa ser síndica tem que ser assim, muito rígida, Metódica, né? metódica, tem que... E isso está mudando, porque mudou muita coisa, muito conceito. Então hoje você vê síndicas bem jovens, de 28 anos, geralmente as profissões que mais elas têm, às vezes é dona de casa,
que não deixa de ser uma responsabilidade você cuidar de uma família, dos filhos. Sim. Você sabendo cuidar da família, da sua casa, você consegue gerenciar um patrimônio. As síndicas, elas são muito mais curiosas. Eu vejo muito, nos cursos que eu vou, congressos aqui e fora, eu vejo muitas mulheres, mas muita mesmo. Bacana. De homem, assim, a gente vê um número bom, assim, de 10 a 15, mas mulher é de 30 para diante. Nas fotos, assim, dos eventos que eu olho, a maioria é mulher. Então, elas estão buscando muito. Porque a gente é assim, a gente gosta de afirmar aquilo ali. Sim. Então, assim, esse conceito do grupo de síndicas mulheres tem no Brasil já. Temos as síndicas do Ceará, síndicas de Sergipe, Rio Grande do Norte, síndicas da Paraíba. Ou seja, é um movimento que está sendo cada vez É um movimento crescente. Muito grande. Então, eu me espelhei nisso e eu disse, aqui no Maranhão não está muito diferente. Hoje, eu pergunto para você, qual é a rede de apoio que o síndico tem aqui hoje? Não temos sindicato, Perfeito. Não temos associação. A gente vê sindicato de funcionários, de empresas, mas e do síndico? Cadê a rede de apoio? O síndico, ele é um profissional. Ele só não tem a profissão reconhecida, mas ele é um profissional. Perfeito. Ele está disponibilizando o tempo dele para gerenciar uma coletividade. Ele tem que entender de financeiro, de pessoal, jurídico, tudo isso. Jurídico, psicólogo, tudo. Se ele não cumprir as obrigações que ele tem como síndico, ele responde um processo. Ele pode ir preso. Se ele não cumprir uma norma ambiental, ele responde. Aconteceu um crime, não tem a gravação, a câmera não estava funcionando dentro do elevador, ele vai responder. Existe cumplicidade nisso, né? Tudo. Tá. Então, a gente precisa dessa rede de apoio. Eu levanto a bandeira da mulher porque, por eu ser mulher, mas o movimento, o clamor desse movimento é para todo mundo, homem e mulher, independente de sexo, de opção sexual, de gênero. O movimento, eu quero abrir os olhos das pessoas para essa função, essa árdua função, que eu chamo até de sacerdócio. Verdade. Então, principalmente o síndico que mora no condomínio, ele é síndico. E que precisa ter orientações profissionais. Precisa. E não administrar por seu bel prazer, com o conhecimento que ele tem de engenheiro que ele foi, de médico, seja lá qual for a profissão que ele teve. Então, pessoal, fica aqui essa dor para que vocês entendam as características, as necessidades das síndicas. Síndicas que eu falo, síndicas orgânicas, mas sobretudo esse grupo de síndicas que a Juliana Ferreira faz parte, né? E a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todos os teus arrobas, para que o pessoal te siga também toda essa turma, e quem tiver interesse, vocês mulheres, é só mulher, né? O grupo é exclusivo para síndicas mulheres. Mulheres, se tiverem interesse, estão nos assistindo agora através do nosso shorts, também através do vídeo na íntegra, entre em contato com a Juliana, ela presta essa consultoria, ela vai te receber para tomar um café. Você que tem esse desejo de se tornar e também de aumentar, encorpar e fortalecer o grupo para que os sindicatos e as associações aconteçam em São Luís, no Maranhão, né, em outros municípios e pelo Brasil afora. Fale com a Juliana Ferreira. Juliana, muito obrigado. Obrigada a você. Por esclarecer tantas coisas importantes para mim, que eu não sabia, e certamente para todos que estão nos assistindo agora. Um forte abraço e a gente encerra com Investe que Cresce.